Cada geração pensa que é a última, e a história continua a rir-se. De atletas messiânicos da matemática a aves com profecias, este é o hall da fama das previsões do fim do mundo mais confiantemente incorretas alguma vez feitas. Bem-vindos ao Apocalipse, que nunca chegou. 1. Vamos começar na Londres, vitoriana, com um tipo chamado Dr. John Cumming, que era basicamente a versão do século XIX de um esquema de e-mail de um príncipe nigeriano, mas com mais versículos da Bíblia e um chapéu elegante. Ele escreveu um livro de grande sucesso alegando que tinha feito os cálculos de Deus e descoberto que a data de validade do mundo era 1864. As pessoas acreditaram piamente, vendendo as suas porcelanas finas por comida enlatada. Mas quando 1864 chegou e passou com uma chocante falta de bolas de fogo e caos, Cumming realizou uma rotina de ginástica mental que obteria uma pontuação perfeita de 10. Ele disse a todos: vocês pensaram que eu me referia ao mundo físico? LOL! Não, eu referia-me ao mundo espiritual. As vibrações acabaram, pessoal. É possível imaginar os seus seguidores ali parados, a segurar suprimentos inúteis para o apocalipse, a perguntar se poderiam obter um reembolso espiritual. Foi a derradeira defesa do tipo, leia os termos e condições. Uma jogada tão astuta que quase temos de respeitar a sua pura audácia. 2. Em 1708, um grupo de imigrantes franceses em Londres, chamados os Profetas, decidiu promover o apocalipse iminente com um pequeno ato de aquecimento. A sua ideia genial? Ressuscitar um dos seus amigos falecidos, um tal Dr. Emes, ao vivo em frente a uma audiência pagante. Uma multidão enorme apareceu, provavelmente à espera do maior espetáculo da Terra. Em vez disso, tiveram o Fire Festival do século XVIII. O Dr. Emes, a estrela do espetáculo, aparentemente carregou no botão de soneca da sua própria ressurreição e recusou-se a levantar. Os profetas provavelmente estavam a cutucá-lo com uma vara, a sussurrar: "Anda lá, meu, estás a fazer-nos passar vergonha." O falecido doutor estava claramente a desfrutar das suas férias eternas daquela palhaçada. Os profetas ficaram ali parados, com cara de idiotas, enquanto a multidão provavelmente exigia o reembolso pelo pior truque de magia de sempre. 3. O ano de 1666 já tinha uma péssima reputação, por causa daquela coisa do 666. Então, quando o grande incêndio de Londres deflagrou, os cérebros das pessoas simplesmente entraram em curto-circuito. A lógica foi pela janela fora, e o pânico puro e absoluto assumiu o controle. Em vez de pegar em baldes, um número significativo de londrinos estava aparentemente mais preocupado em fazer uma inspeção não solicitada ao couro cabeludo do Lorde Presidente da Câmara, à procura de chifres. Imagine o presidente da Câmara a tentar coordenar um esforço para salvar a cidade enquanto as pessoas tentam abrir-lhe o cabelo como se ele fosse um poodle de exposição. Qual era o plano mesmo que os encontrassem? Chifres! E agora? Pedimos-lhe para parar o fogo com os seus poderes demoníacos? Se Satanás estivesse a assistir, provavelmente estaria a abanar a cabeça, a pensar: pessoal, eu delego um pequeno apocalipse e eles transformam-no num jogo de eu vejo por toda a cidade. 4. Deixem-me apresentar-vos Edgar C. Whisenant, o indiscutível Steve Jobs de errar nas previsões do apocalipse. Este ex-funcionário da NASA lançou um livro, 88 razões pelas quais o arrebatamento será em 1988, e vendeu milhões. As pessoas despediram-se dos seus empregos e entraram em loucuras de gastos. Quando 1988 terminou e toda a gente ainda estava presa no trânsito, será que Whisenant pediu desculpa? Não. Ele lançou uma sequela para 1989. Como veem, isto não foi uma profecia falhada, foi uma correção do primeiro dia. Ele provavelmente apenas culpou um erro de digitação no manuscrito original da Bíblia. Basicamente, ele disse ao mundo: "Vocês todos acreditaram em mim da forma errada.
Tentem de novo, mas desta vez, acreditem com mais força. E comprem o meu novo livro por $19,95. Os seus seguidores eram os maiores leais à marca, dispostos a serem enganados 2 vezes. Este tipo conseguiria vender um picolé de ketchup a uma mulher de luvas brancas. 5. O bug do It OK. Por um breve e glorioso momento, o nosso maior medo era que os computadores do mundo vissem o ano 00 e simplesmente dessem um ecrã azul a toda a civilização. Prometeram-nos o caos. Aviões a cair do céu, torradeiras a rebelarem-se contra os seus donos e caixas multibanco a lançar dinheiro para as ruas. As pessoas estavam a armazenar papel higiênico e feijão enlatado, como se estivessem a preparar-se para negociar com o Mad Max. Então, o relógio bateu à meia-noite. Os computadores do mundo não lançaram mísseis nucleares. Eles apenas carregaram com sucesso milhões de jogos de solitário. O único desastre real foram os milhões de pessoas que acordaram no dia 1 de janeiro com uma ressaca massiva e uma garagem cheia de suprimentos de emergência inúteis. O dia 1 de janeiro de 2000 foi o melhor dia para vendas de garagem na história da humanidade. 6. A história do calendário Maia de 2012 foi uma obra-prima da estupidez global. As pessoas olharam para um calendário antigo que terminava um ciclo e pensaram que significava que o universo inteiro estava prestes a ser apagado. É como surtar, porque o seu calendário de parede só vai até 31 de dezembro e concluir que o próprio tempo acabou. As empresas de kits de sobrevivência estavam a fazer uma fortuna, provavelmente na esperança de que o mundo acabasse só para validar o seu modelo de negócio. É de se perguntar o que os antigos maias pensariam. Eles provavelmente diriam: "Meu, é um calendário. Nós íamos apenas à loja comprar um novo. Vocês precisam de relaxar." A única coisa que realmente entrou em colapso naquele dia foi a credibilidade de muitos documentários do canal de história e as contas bancárias das pessoas que compraram ouro de anúncios duvidosos. 7. Vamos recuar até 156 d.C. Há um grupo chamado montanistas. Esta gente não brincava com previsões vagas. Eles anunciaram que a Nova Jerusalém, a verdadeira cidade de ouro dos céus, estava programada para aterrar num campo poeirento específico na Frígia. Os seus seguidores venderam tudo o que possuíam, as suas cabras, as suas casas, provavelmente até as suas sandálias favoritas, e reuniram-se no local de aterragem designado. Após alguns dias, a excitação inicial provavelmente transformou-se naquele silêncio constrangedor que se sente num elevador preso entre andares. É possível imaginá-los a dar desculpas. Será que Deus se enganou na morada? Haverá trânsito celestial? Os anjos esqueceram-se das chaves? A Nova Jerusalém estava marcada como em distribuição, mas nunca apareceu, deixando-os falidos, sem abrigo e com um ar profundamente estúpido. 8. Nostradamus era o rei das profecias tão vagas que parecem bolinhos da sorte escritos por um advogado. Mas para 1999, ele tentou ser específico, escrevendo que um grande rei do terror viria do céu. Durante séculos, esta foi a sua única previsão clara, a sua previsão do Super Bowl. O mundo enlouqueceu, à espera de um monstro que fizesse o Godzilla parecer um lagarto de terapia. E então, julho de 1999 chegou. O grande rei do terror acabou por ser nada. A coisa mais assustadora que veio do céu naquele mês foi provavelmente um pombo com má pontaria. O rei do terror foi provavelmente apenas os Backstreet Boys a lançar um novo single, o que, para ser justo, foi aterrador para alguns. Esta foi a única vez que ele não escreveu em enigmas, e falhou redondamente, provando que a sua verdadeira genialidade não era prever o futuro, mas ser tão vago que ninguém nunca o podia provar errado. 9. Os Shakers, um grupo religioso conhecido pelos seus móveis minimalistas e, bem, por tremer, basicamente inventaram o truque de vida definitivo para lidar com compromissos indesejados. Simplesmente dançar para se livrar deles.
Eles previram com confiança que o mundo acabaria em 1792. Mas quando o relógio do juízo final estava prestes a bater à meia-noite e nada aconteceu, eles não admitiram que estavam errados. Em vez disso, afirmaram que a sua dança intensa e ritualística era tão poderosa e impressionante que o próprio Deus a viu e disse: "Sabem que mais? Esses passos são brutais. Vou adiar o apocalipse." Isto é o equivalente divino de distrair uma criança com chaves brilhantes. Eles essencialmente colocaram o fim do mundo em modo de espera, porque a sua coreografia era simplesmente boa demais. É de se perguntar se outros eventos históricos poderiam ter sido evitados com uma Macarena bem cronometrada. 10. Em 1776, uma jovem americana chamada Jemima Wilkinson adoeceu, afirmou que morreu e depois anunciou que o seu corpo estava agora a ser ocupado por um espírito sem gênero chamado Amigo Público Universal. Isto é menos uma ressurreição divina e mais como um ocupante celestial a recusar-se a deixar a propriedade. O amigo pregava que o fim do mundo estava próximo e, mais importante, que agora era imortal. Os seguidores acreditaram completamente. Mas o universo tem uma forma engraçada de testar alegações de imortalidade. Em 1819, o Amigo Público Universal adoeceu e, para o choque absoluto de todos, morreu. Desta vez, a sério. A garantia da vida eterna tinha aparentemente expirado. Foi o momento supremo de gostaria de falar com o gerente para os seus seguidores, mas a linha de apoio ao cliente do universo estava permanentemente ocupada. 11. Muito antes de nos preocuparmos com cometas a atingir a Terra, as pessoas em 1835 estavam aterrorizadas com a possibilidade de o cometa Halley simplesmente enlouquecer toda a gente. O grande susto era que gases tóxicos da cauda do cometa descessem e causassem febre cerebral, uma condição que parece ter sido inventada por alguém que já a tinha. A comunicação social exagerou, e as pessoas entraram em pânico genuíno, provavelmente ao observar os seus vizinhos em busca de quaisquer sinais de loucura induzida pelo cometa. Viste como o Bartolomeu barrou a sua torrada esta manhã? O cometa apanhou-o. Quando o cometa passou e o cérebro de toda a gente permaneceu no seu nível de sanidade habitual e decepcionante, as únicas pessoas que pareciam loucas eram as que tinham tapado as janelas com tábuas para manter as vibrações espaciais de fora. Afinal, não é preciso um cometa para fazer as pessoas agirem como loucas. Somos perfeitamente capazes de o fazer por conta própria. 12. Aqui está uma história sobre um miúdo que acidentalmente se tornou um deus do tempo. Em 1780, após uma longa seca, um rapaz em Worcester, Inglaterra, afirmou que conseguia fazer chover. Ele fez o que tinha a fazer e, por pura sorte, começou mesmo a chover. A cidade imediatamente o aclamou como um profeta. Mas o sucesso subiu-lhe à cabeça. Ele passou de um humilde fazedor de chuva para um pregador do juízo final completo, alertando para um grande dilúvio que varreria todos os pecadores. Basicamente, ele passou de uma previsão meteorológica local para um épico bíblico no espaço de uma semana. Quando o dia do grande dilúvio chegou, estava completamente seco. A cidade passou de o adorar a provavelmente querer dar-lhe o maior puxão de cuecas do mundo. Ele aprendeu uma lição valiosa. Quando ficas famoso por acidente, não lances um segundo álbum. 13. Se as profecias falhadas fossem um desporto, Ronald Wineland seria o tipo que aparece em todos os jogos e perde espetacularmente, mas ainda assim tenta vender-te merchandise. Este homem não foi um fracasso de uma só vez. Ele era um previsor de apocalipses em série, anunciando o fim do mundo em 2008, depois em 2012, depois em 2013 e depois em 2019. Isto não é profecia, é como jogar dardos de olhos vendados e esperar que, eventualmente, acertes no alvo. A reviravolta hilariante desta história é que, enquanto ele estava ocupado a falhar em prever o fim do mundo, conseguiu prever com sucesso o seu próprio apocalipse pessoal.
Ele foi preso e enviado para a prisão por evasão fiscal. No final, a autoridade tributária acabou por ser a única força imparável e destruidora de mundos que ele não conseguiu prever. 14. Joseph Smith, o fundador do mormonismo, decidiu fazer uma profecia com a confiança de um tipo que pensa que tem o número de telemóvel pessoal de Deus. Ele declarou que Jesus Cristo faria a sua segunda vinda dentro de 56 anos, e até indicou a localização exata: Missouri. Não Jerusalém, não Roma, mas o Missouri, um estado mais conhecido por churrasco e Branson do que por eventos bíblicos. Quase se pode imaginar os anjos no céu a olhar para os planos e a pensar: Missouri? Tenha certeza, Senhor. O trânsito na I-70 é um pesadelo. O prazo de 56 anos passou em 1891, e o Missouri permaneceu tragicamente livre de quaisquer salvadores divinos. Talvez Jesus tenha olhado para a umidade e decidido trabalhar a partir de casa. 15. Algumas falhas históricas são tão épicas que ganham a sua própria marca. Bem-vindos à Grande Decepção de 1844. Isto não é apenas um evento histórico. É o que acontece quando se pede um bife e se recebe um único e triste pedaço de brócolos. Um agricultor chamado William Miller usou uma matemática bíblica altamente questionável para determinar o dia exato do regresso de Cristo. Milhares de seguidores, chamados Milleritas, venderam todos os seus bens e reuniram-se em encostas de colinas em túnicas brancas, à espera de serem transportados para o céu. Na manhã seguinte, o sol nasceu e eles ainda lá estavam todos. Falidos, com frio e a usar roupas ridículas. Tiveram então de fazer a derradeira caminhada da vergonha, voltando para as cidades que tinham abandonado, para pedir os seus antigos empregos de volta às pessoas que agora eram donas de todas as suas coisas. 16. Esta pode ser a profecia mais estúpida de toda a história da humanidade, porque envolve uma galinha. Em 1806, uma galinha em Leeds, Inglaterra, começou a pôr ovos com a mensagem "Cristo está a chegar", escrita neles. Isto não foi apenas uma profecia, foi marketing viral à base de aves. Pessoas de todo o lado acorreram para ver a galinha sagrada. Mas então, um habitante local desconfiado decidiu investigar e fez uma descoberta horrível. A dona da galinha estava a escrever nos ovos com tinta corrosiva e depois, com um nível de dedicação que é ao mesmo tempo impressionante e profundamente perturbador, forçava-os a entrar novamente na galinha para serem postos de novo. O profeta não era a galinha. Era apenas uma senhora louca a cometer fraude através de abuso de galinhas. Esta história é a prova final de que, se Deus tem uma mensagem para a humanidade, provavelmente não vai usar um animal de quinta como uma impressora matricial. 17. Vamos falar sobre o pânico IWI-2K original, mas para pessoas que pensavam que os computadores eram apenas rochas mágicas. Quando o ano 999 passou para o ano 1000, uma grande parte da Europa perdeu coletivamente a cabeça. Lideradas por sussurros de que o Papa Silvestre II era uma espécie de feiticeiro das trevas que tinha feito um pacto com o diabo, as pessoas estavam absolutamente convencidas de que o novo milênio seria o grande final do mundo. Isto não era apenas um medo vago, era um surto em todo o continente. As pessoas doaram as suas propriedades, encheram as igrejas e basicamente esperaram que o céu se abrisse. Então, o dia 1 de janeiro de 1000 chegou. O sol nasceu, os galos cantaram, e o único apocalipse foi a ressaca massiva e coletiva e a constrangedora percepção de que agora tinham de ir encontrar os seus burros e voltar ao trabalho. 18. Os romanos eram mestres em engenharia e guerra, mas quando se tratava de profecias, eram basicamente apenas atletas supersticiosos. Uma das suas previsões do juízo final mais duradouras baseava-se na lenda da fundação da cidade. Rômulo supostamente viu 12 águias, e algum gênio decidiu que isto significava que Roma duraria apenas 120 anos, uma década por águia. Mas quando a marca dos 120 anos passou,
e Roma ainda estava a conquistar tudo à sua vista, eles não abandonaram a profecia. Oh, não. Eles simplesmente continuaram a recalcular. Talvez signifique 1200 anos. Ou talvez as águias fossem simbólicas de outra coisa, como toppings de pizza. Este é o equivalente antigo de carregar no botão de soneca do fim da sua própria civilização. Era um apocalipse contínuo, constantemente atualizado como uma correção de software com erros. Do 19, F. Kenton. Peshor foi um pastor que abordou o juízo final com o otimismo de um jogador profissional numa maré de azar. Ele não escolheu apenas uma data, deu a Deus uma janela de arrebatamento inteira, um período de tempo flexível entre 1988 e 2021. É como dizer ao seu chefe: vou terminar esse projeto algures nos próximos 33 anos. Ele argumentou que esta janela se baseava na geração bíblica após a fundação de Israel. Ele até escreveu um livro chamado Quando? Uma pergunta à qual ele falhou espetacularmente em responder. À medida que os anos passavam, ele simplesmente continuava a adiar o prazo. Quando 2021 finalmente chegou e passou, a única coisa que acendeu foi o nível de constrangimento para quem tinha comprado o seu livro. Acontece que a resposta para quando era um não durante o meu turno amigo, muito definitivo. 20. Vamos falar de um tipo cuja profecia foi tão má que se tornou realidade da pior maneira possível. Um profeta do século XVI, chamado Melchior Hoffman, declarou que seria preso por 6 meses na cidade de Estrasburgo, após o que Jesus regressaria e faria da cidade a Nova Jerusalém. Então, ele entrou dramaticamente em Estrasburgo, à espera de uma curta estadia na prisão, seguida por uma festa de boas-vindas divina. Bem, ele acertou na primeira parte. As autoridades da cidade prenderam-no imediatamente e meteram-no na prisão. Mas a segunda parte da profecia teve alguns atrasos sérios. Jesus não apareceu, e em vez de uma pena de 6 meses, Hoffman foi deixado a apodrecer naquela prisão por uma década inteira até morrer. Ele basicamente previu a sua própria sentença de prisão perpétua. Tem cuidado com o que desejas, suponho. 21. Se pensavam que Hoffman foi mau, os seus seguidores levaram as coisas a um nível totalmente novo. Um grupo de anabatistas radicais tomou a cidade alemã de Münster em 1534, declarando-a a Nova Jerusalém oficial e expulsando quem discordasse. O seu líder, um ex-barman chamado Jan de Leyden, rapidamente passou de fanático religioso a lunático completo. Ele introduziu a poligamia, coroou-se rei do mundo inteiro e pavoneava-se em vestes luxuosas enquanto o seu povo passava fome. Ele estava basicamente a viver uma fantasia tresloucada enquanto esperava que Jesus aparecesse e vaporizasse todos os seus inimigos. Em vez disso, um exército muito pouco divino do príncipe-bispo local apareceu, cercou a cidade e executou-o a ele e aos seus seguidores de uma forma brutalmente pública. Foi o Fire Festival das rebeliões religiosas. 22. Em 1524, um famoso astrólogo alemão chamado Johannes Stoffler olhou para as estrelas e fez uma previsão aterradora. Um raro alinhamento de planetas em peixes significava que um segundo grande dilúvio estava a caminho para varrer toda a humanidade. Isto não era uma conspiração marginal. Este tipo era um acadêmico respeitado. O pânico varreu a Europa. As pessoas construíram barcos. Um nobre alemão, o conde von Igelheim, encarnou completamente Noé e construiu uma enorme arca de 3 andares no rio Reno. Quando o dia profetizado chegou, uma enorme multidão reuniu-se junto ao rio. Começou a cair uma chuva leve, e a multidão entrou em pânico, debandando em direção à arca. No caos, o conde foi apedrejado até a morte pelas mesmas pessoas que estava a tentar salvar. O grande dilúvio nunca chegou. A única coisa que foi varrida foi a vida do conde e qualquer respeito pela astrologia. 23. Bem-vindos ao dia do juízo final favorito da internet. O presente que nunca para de dar. O cataclismo de Nibiru. Esta é a teoria da conspiração eterna
sobre um planeta errante chamado Nibiru, ou Planeta X, que está em rota de colisão com a Terra. A melhor parte sobre Nibiru é o seu horário flexível. Era suposto atingir-nos em 2003. Depois, quando isso não aconteceu, a data foi convenientemente mudada para 2012 para aproveitar a onda do calendário maia. Depois foi 2017. Nibiru é o planeta mais preguiçoso do universo. Está sempre a caminho, mas nunca parece sair do seu sofá cósmico. Os crentes estão constantemente a encontrar novas provas, que geralmente envolvem fotos desfocadas de reflexos de lente. É o apocalipse supremo para pessoas que querem que o mundo acabe, mas também querem a opção de o adiar se tiverem outros planos para aquele fim de semana. 24. Richard Brothers era um ex-oficial da Marinha, que em 1795 decidiu que já estava farto de navios e que agora era o sobrinho do Todo-Poderoso. É isso mesmo, não um filho, um sobrinho. Ele era aparentemente o primo estranho de Deus que aparece nos feriados sem avisar. Ele profetizou que, numa data específica, seria revelado como o governante do mundo, e Londres seria destruída por um terremoto como sua grande entrada. Quando o dia chegou, não houve terremoto, e a única coisa revelada foi que Richard Brothers era completamente maluco. Em vez de ser coroado rei, foi acusado de traição e atirado para um asilo de lunáticos. É de se perguntar como são as reuniões de família no céu. Olha, é o Richard. Tenta não fazer contato visual. 25. Na década de 1840, uma pregadora chamada Harriet Livermore tornou-se tão famosa pelos seus sermões inflamados sobre o fim do mundo que foi convidada a discursar perante o Congresso dos Iowa. 4 vezes. Pensem nisso. Enquanto os congressistas debatiam impostos e tarifas, esta mulher estava no pódio, basicamente a dizer aos líderes da nação para pararem de se preocupar com o orçamento, porque o planeta inteiro estava prestes a ser apagado o mais tardar em 1847. É de imaginar o presidente da Câmara dos Representantes a encolher os ombros e a dizer: bem, é melhor do que outro discurso de 3 horas sobre o financiamento de canais. Os congressistas simplesmente sentaram-se e ouviram educadamente, provavelmente a rabiscar desenhos de bolas de fogo nos seus cadernos. Quando 1847 passou e o mundo não implodiu, Harriet simplesmente desapareceu. É a derradeira jogada de poder político. Não podes estar errado sobre as tuas políticas se previres que o país inteiro não existirá no próximo ano. A sua taxa de aprovação era provavelmente altíssima, porque ninguém queria discutir com a senhora, que poderia ter Deus em marcação rápida. 26. Muito antes dos e-mails de príncipes nigerianos, existia a Carta de Toledo. Esta foi uma carta em cadeia viral que se espalhou pela Europa em 1186, supostamente de um grupo de astrólogos superinteligentes de Toledo, Espanha. Previa que um enorme empilhamento planetário no céu causaria tempestades destruidoras de continentes, terremotos e fome. Foi o equivalente medieval de uma notícia falsa partilhada no Facebook pela sua tia, exceto que, em vez de emojis, causou histeria em massa. O pânico era real. As pessoas cavaram abrigos subterrâneos, que provavelmente eram apenas buracos mal cheirosos no chão onde se amontoavam com as suas cabras. Quando setembro finalmente chegou, o mundo susteve a respiração. O resultado? Nada. Nem uma única tempestade apocalíptica. O maior desastre foram as milhares de pessoas que tiveram de sair dos seus buracos, cobertas de lama e excrementos de cabra, e explicar aos seus vizinhos por que tinham estado a viver como toupeiras durante um mês. 27. Michael Stifel era um matemático alemão do século XVI que se tornou um fã acérrimo de Martinho Lutero. Ele decidiu aplicar as suas habilidades matemáticas ao único livro que provavelmente não deveria, a Bíblia. É como usar cálculo para descobrir a receita do molho secreto do McDonald's. Usando uma numerologia seriamente criativa, ele calculou o momento exato do apocalipse.
8 horas da manhã de 19 de outubro de 1533. Ele estava tão confiante que convenceu toda a sua congregação a vender todos os seus pertences e a reunir-se num campo para aguardar o seu Uber divino. Quando as 8 horas chegaram e passaram, e a única coisa a subir era o nevoeiro da manhã, os seus seguidores passaram de crentes piedosos a uma multidão furiosa em cerca de 5 segundos. Eles quase o espancaram até a morte. Ele aprendeu uma lição crucial naquele dia. Quando misturas matemática e religião, é melhor estares preparado para mostrar os teus cálculos, e é melhor que os teus cálculos estejam certos, ou a multidão avaliará o teu desempenho com forquilhas. 28. Em 1831, quando os astrônomos previram um eclipse solar total sobre os Estados Unidos, muitas pessoas não o viram como um evento científico interessante. Viram-no como Deus abaixar a intensidade da luz antes dos créditos finais da Terra. Agarraram-se a um versículo da Bíblia sobre o sol ser escurecido antes do juízo final e entraram em modo de pânico total. Em algumas cidades, a vida parou. As pessoas escondiam-se nas suas casas, convencidas de que quando a luz voltasse, seria acompanhada por anjos com espadas flamejantes. O pânico era real. As pessoas provavelmente comeram todos os seus picles de emergência. Depois o eclipse aconteceu, ficou escuro por alguns minutos, os pássaros ficaram confusos e depois ficou claro novamente. O puro anticlímax deve ter sido devastador. Foi a maneira do universo dizer: calma, eu só pestanejei. Vocês não conseguem deixar de exagerar por 5 minutos? 29. Aqui está um tipo que tentou transformar a sua própria execução num momento viral. Em 1651, um pregador puritano chamado Christopher Love foi condenado à morte por traição. De pé no cadafalso, com o carrasco provavelmente a bater o pé impacientemente, Love fez um discurso final inflamado. Ele profetizou que Deus libertaria pragas e desastres terríveis sobre a Inglaterra por o executarem, um dos seus mensageiros escolhidos. Os seus seguidores estavam na multidão, provavelmente à espera que um raio atingisse o carrasco. Em vez disso, o machado caiu, o discurso de Love terminou abruptamente, e a Inglaterra continuou a ser a Inglaterra. Sem fogo, sem enxofre, nem mesmo um pingo de chuva. É de se perguntar se Deus estava lá a assistir e pensou: Chris, amigo, já falamos sobre isto. Chega de ameaças dramáticas. Foi o derradeiro mic drop, seguido por um silêncio completo e constrangedor dos céus. 30. A Risey Evans era um alfaiate galês que se mudou para Londres na década de 1650 e decidiu que a sua verdadeira vocação era ser profeta. A sua grande missão, supostamente vinda do próprio Deus, era avisar pessoalmente o rei Carlos I sobre o apocalipse iminente. O problema não era a sua profecia, era o seu método de entrega. Ele tentou repetidamente invadir o palácio do rei para entregar a mensagem, mas era sempre derrubado e expulso pelos guardas reais. Ele foi basicamente o primeiro perseguidor divino do mundo, um vendedor celestial porta a porta que não conseguia passar do portão da frente. A sua profecia nem sequer teve a oportunidade de falhar porque ele não conseguia passar pela segurança. É de imaginar Deus a observar de cima, a levar a mão à cara e a pensar: eu enviei uma mensagem, não uma ordem de restrição. Da próxima vez, envio um e-mail. O seu grande fracasso foi provar que até uma mensagem de Deus pode perder-se no correio se o entregador for um maníaco. 31. Conheçam Elkanah Bishop, um pregador inglês que, em 1758, ficou conhecido como o Velho Profeta, ao prever que Londres seria arrasada por um terremoto a 5 de abril. Esta não foi uma previsão pequena, causou um dos maiores pânicos da história da cidade. Milhares de londrinos aterrorizados fugiram da cidade, acampando nos campos circundantes como se fosse o festival de música mais deprimente do mundo. As pessoas vendiam lugares em carroças de refugiados por preços exorbitantes, uma espécie de tarifa dinâmica apocalíptica.
Quando o dia 5 de abril chegou e Londres teimosamente se recusou a tremer, o humor dos campistas mudou de medo para fúria. As milhares de pessoas que tinham fugido regressaram à cidade, encontraram Bishop e decidiram dar-lhe o seu próprio terremoto pessoal. Quase o desmembraram. Ele previu com sucesso um pânico, mas não previu que seria a estrela dele e que a atração principal seria ele a ser espancado. 32. Se procuram a reviravolta na trama mais espetacularmente constrangedora da história do fim do mundo, não procurem mais do que Sabbatai Zevi. Em 1666, este místico judeu declarou-se o Messias, e as pessoas acreditaram nele. Uma enorme parte do mundo judaico enlouqueceu, vendendo as suas casas e negócios para se prepararem para o seu regresso à Terra Santa. Ele era um profeta estrela de rock com um enorme séquito. Então, foi preso pelo sultão otomano. O sultão deu-lhe uma escolha simples: converter-se ao Islão ou enfrentar uma execução muito dolorosa e muito pública. E o Messias, num movimento que chocou literalmente toda a gente, escolheu o Islão. É difícil exagerar o choque que os seus seguidores devem ter sentido. É como descobrir que o Pai Natal não só não é real, como agora trabalha para as finanças e vem fazer-te uma auditoria. Foi a derradeira rasteira, uma troca divina que deixou os seus seguidores apenas com planos cancelados e um profundo sentimento de vergonha espiritual. 33. Estamos a terminar a nossa lista com uma nota sombria e profundamente trágica, porque nem todas as profecias falhadas são engraçadas. Algumas são catastróficas. Em meados da década de 1850, o povo Xhosa da atual África do Sul estava sob imensa pressão. A expansão colonial britânica era implacável. As suas terras estavam a ser confiscadas, e uma nova doença pulmonar estava a devastar os seus preciosos rebanhos de gado. Foi um tempo de desespero, e em tempos desesperados, as pessoas agarram-se a qualquer esperança que possam encontrar. Essa esperança veio de uma profetisa adolescente, chamada Nonkausa. Ela afirmou ter recebido uma mensagem dos espíritos dos seus antepassados. Se o povo Xhosa abatesse todo o seu gado e destruísse todas as suas colheitas, os antepassados erguer-se-iam dos mortos, um novo sol nasceria e um vento poderoso varreria os colonos brancos para o mar. Era uma promessa de renovação total, um paraíso recuperado. Acreditando que este era o seu único caminho para a salvação, o povo obedeceu. Entre 1856 e 1857, eles mataram sistematicamente um número estimado de 400 mil cabeças do seu próprio gado. Mas os antepassados nunca vieram. O sol nasceu como sempre. E em vez do paraíso, os Xhosa foram mergulhados numa fome de escala inimaginável. Dezenas de milhares de pessoas, algumas estimativas dizem até 100 mil, morreram à fome. A sua sociedade foi despedaçada, a sua resistência quebrada, tornando mais fácil para os britânicos anexarem as suas terras. Isto não foi uma grande decepção. Foi um suicídio nacional impulsionado por uma falsa promessa. Um testemunho horrível de como as profecias, quando misturadas com desespero e sofrimento, podem levar a um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. São 33 apocalipses que falharam mais do que um peixe numa cama elástica. Mas aqui está a verdade incômoda. As pessoas ainda caem nisto. Por isso sejam honestos. Quem na vossa vida venderia 100% o seu sofá e se juntaria à parada do "o fim está próximo"? Deixem um nome falso nos comentários. Vamos ver o quão louco isto fica. EA. Se rir das maiores quedas de cara da história é a vossa cena, esmaguem o like e juntem-se ao culto. Quero dizer, subscrevam.